Ok? Bom, nesse momento estamos gravando. Gostaria de pedir o consentimento a vocês, a nossa quarta TEC do dia 25 de maio de 2022. Se vocês permitem, autorizam? Autorizado. Sim. Legal, pessoal. Doutora Gisele, é com a senhora. Senhora pegou pesado agora. Vamos lá, vou compartilhar minha tela para a gente já ir ao que interessa. Vamos lá. Só me confirma que está aparecendo já uma tela azul e amarela com uma águia, tudo certo? Então, a proposta hoje é falar sobre a parte de prospecção da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pensa muito na LGPD, na parte técnica, na estruturação do projeto, na condução dos trabalhos, no seu portfólio de serviços, mas eu vejo que muitos profissionais acabam travando na hora de colocar isso em prática e prospectar, trazer os clientes para justamente fazer valer aquele conhecimento que ele buscou vindo para a área de LGPD. Antes de falar da prospecção em si, eu preciso falar de uma frase que todos aqui já devem ter, em algum momento, tido acesso. Os dados são o novo petróleo. Essa frase foi trazida por um matemático especialista, um cientista matemático especialista na área de dados, mas realmente ganhou o mundo em 2020, quando o CEO da Mastercard trouxe isso em São Paulo, num evento, e isso virou um mantra, né? Todos os consultores passaram a trazer essa frase como realmente um balizador do que a gente tem na área de proteção de dados. E isso, de fato, é uma verdade, tanto que o próprio CEO da Mastercard trouxe mais do que isso, uma diferença. Ele deixou destacado, a diferença é que o petróleo um dia vai acabar. E os dados a gente tem realmente como algo a se proliferar. Um estudo feito pela Social Good Brasil indica que a produção de dados duplica a cada 2 anos. Em 2021, foram 350 zettabytes de dados, ou seja, 35 trilhões de gigabytes de dados produzidos. Então, de fato, hoje, coletar e analisar informações relativas a dados pessoais sensíveis com inteligência passou a ser um dos principais objetivos das empresas. Localizar os dados não é mais um problema. O desafio aqui realmente é saber como tratar, como fazer bom uso desta fonte inesgotável de imensas possibilidades. As informações, de fato, elas estão se proliferando de forma exponencial. E por que eu estou falando isso antes de a gente falar em prospecção? Porque a lei entrou em vigor em 2020, tem cerca de 2 anos de vigência, a gente vai fazer agora em setembro 2 anos de vigência, e já há quem fale que o mercado está saturado. A gente tende a entrar numa bolha quando a gente começa a participar de eventos, começa a falar sobre determinados assuntos, e você olha ao seu redor, todo mundo está falando sobre isso. E aí, quem não começou a trabalhar na área começa a se questionar, poxa, mas eu vou chegar agora que eu já estou vendo tantos profissionais já falando com isso com propriedade, né, falando com o pé nas costas, então eu acho que o mercado já está saturado. E aí eu quero falar sobre 2 exemplos aqui que mostram o quanto a gente está muito longe disso acontecer. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 1990, tem mais de 30 anos aí, e está a todo instante se mostrando uma área convidativa para novos profissionais. Passou pelo mesmo mimimi da LGPD naquela época, muito se falou que não ia dar certo, que não ia entrar em vigor, que não ia valer no Brasil, que veio para quebrar as empresas. Só que aqueles profissionais visionários que entenderam que era uma área que sim, que ela ia pegar, que ela tinha futuro, se colocaram no mercado e naturalmente foram aqueles que tiveram primeiro lá o reconhecimento de autoridade e colheram primeiros frutos. Não quer dizer que 30 anos depois, agora, aqueles profissionais que vão entrar na área não vão colher frutos, até porque a área do consumidor é uma área que vem se renovando constantemente. A gente teve, na época da pandemia, várias pessoas que pela primeira vez fizeram compra pela internet e tiveram a oportunidade de ter uma relação de consumo ali tratada pela internet. Então, é uma área que o tempo todo está se renovando, mesmo após tanto tempo, é uma área que precisa, sim, de novos profissionais. Ao lado dela, a gente tem a área do trabalho, direito do trabalho. Como eu sou do direito, né, eu sou advogada, eu puxei logo 2 áreas com quem eu tive muita familiaridade. A área do direito do trabalho, baseada na CLT, que é lá de 43, é uma área que não se renova a todo tempo. A gente teve uma reforma trabalhista há pouco tempo, mas
ela passou por muito tempo sendo, de fato, a mesma CLT. As pessoas falando que ela estava defasada, mas era ainda a mesma CLT. O que acontece aqui não é a renovação da área a todo instante, mas uma necessidade de verticalização. Então, eu trabalhei muito na área de call center, eu fui head jurídico de empresa de área de call center, e quando eu fui para esta área, saber trabalho e processo de trabalho não era o suficiente. Eu tive que verticalizar e entender como que eram as relações de trabalho dentro do call center. Então, eu tive que estudar a legislação especial. E aqui a gente tem para a área de LGPD tanto uma ideia muito clara de que realmente é uma área que o tempo todo vai se renovar, até mesmo por essa construção de dados, a produção de dados que é exponencial, como também, ao mesmo tempo, uma necessidade que a gente já está percebendo de subnichar. Então, a gente já vê alguns profissionais que estão buscando saber LGPD para a área da saúde, buscando saber LGPD para a área do agronegócio, buscando saber da LGPD para a área das startups. Então, tanto pela renovação constante, quanto pela necessidade de verticalização, eu ouso dizer com tranquilidade que não, a gente não tem um mercado saturado de LGPD. Pelas próximas décadas, a gente não vai ter como pensar nisso, pelo contrário. Então, mesmo quem não prospectou, quem está ainda estudando a parte técnica, está pensando em vir para a área, de fato, a gente tem muito o que aproveitar aqui de mercado. Agora, a diferenciação de um profissional, mercado saturado ou não, ela de fato começa na prospecção. É na forma como você vai buscar os seus clientes no mercado e, a partir daí, manter esses clientes na sua carteira, porque a ideia não é ter o cliente, fechar um primeiro contrato e próximo, vamos lá, segue a fila. A ideia é fidelizar este cliente. E a gente tem um portfólio de serviços na LGPD que nos garante essa possibilidade, né? Você pode começar com a adequação à LGPD, um projeto, depois dar sequência com um novo contrato ali, como serviço de encarregado. Então, você tem essa esteira já de serviços que a própria LGPD nos oferece. E prospectar, de uma forma bem simples, para a gente só evitar qualquer tipo de dúvida, é, de fato, você ir atrás daquele seu potencial cliente. Aquela pessoa que tem características similares com os seus clientes que você já tem na sua carteira com maior resultado, ou se você não tem carteira, aquela pessoa que tem uma dor que a solução que você tem busca resolver. Então, se você faz projetos de adequação, o seu potencial cliente é aquele que está inadequado. Se você tem um serviço de encarregado de dados, de DPO, o seu cliente é aquele que não tem qualquer tipo de liberação pela resolução número 2 e está buscando lá um encarregado. Embora tenha minhas ressalvas em relação à resolução número 2, que mesmo tendo as liberações, eu entendo que o encarregado ainda é necessário. Antigamente, a gente tinha formas de prospecção que ainda hoje a gente percebe, mas mais tímidas, que são as indicações que antes a gente tinha num círculo fechado, né, uma quantidade muito mais limitada, que eram os familiares, os parentes, os colegas, colegas de faculdade, então você ficava fechado naquele círculo de pessoas do seu convívio pessoal e profissional. O comparecimento local, né, a pessoa está passando na frente de uma sede, um escritório de contabilidade e sabe, precisa de um contador, sabe que ali tem um escritório e assim acabava procurando aquele serviço. Jornais, revistas, TV e outdoors, a gente sabe que são meios de prospecção do marketing, mas que hoje, de fato, estão muito mais voltados para os grandes negócios. Primeiro, porque é um tiro de canhão, né? A gente tem ali um tiro que, de fato, pode não chegar no seu cliente, e segundo, porque é muito custoso. E os cartões de visita. Quando eu chego aqui no escritório, eu costumo passar sempre ali na recepção e eu vejo na recepção aqueles bolinhos de cartões de visita. E eu tenho por hábito olhar para ver se aqueles cartões baixam, né? E eu tenho a impressão de que eles não baixam. As pessoas não têm mais o hábito de pegar os cartões de visita. Quando a gente vai para evento, eu vejo muitas pessoas, você tem seu cartão? Tem. Já pega o celular esperando que a pessoa passe o cartão digital, né? Ou pelo menos um QR Code para ler ali. Então, essas formas de prospecção de antigamente ainda existem, mas muito mais tímidas e talvez não tão eficazes. A ideia é a gente trazer realmente ideias para que vocês consigam aí prospectar com efetividade. Então, a gente também tem as indicações aqui como formas de prospecção atualmente, tem, só que agora em larga escala. No período da pandemia, foi o período que eu mais criei conexões, que eu mais fiz networking,
com pessoas que eu nunca vi na vida, né? Que eu me aproximei, por exemplo, o próprio Damião, a pessoa de quem me aproximei, que eu não tive ainda o prazer de conhecê-lo presencialmente. Mas, assim como o Damião, eu conheci também muitos outros profissionais com quem eu me relacionei, com quem eu tive um network, firmei ali, trouxe para a minha rede, e a partir dali, a gente começa a escalar a nossa rede de indicações. Antes eram os parentes, os familiares, os colegas, ex-colegas de trabalho, agora são todas essas pessoas que, de alguma forma, têm acesso à sua vitrine. Então, eu não poderia deixar aqui de fora as redes sociais. Para quem não sabe, o meu primeiro cliente em área de projeto de adequação veio de tanto eu falar sobre LGPD nas minhas redes sociais, um colega, ex-colega de pós-graduação, sabendo que lá no escritório dele a carteira de clientes estava pedindo por projetos de adequação, ele me viu falando, a gente fechou a parceria e assim eu tive o meu primeiro contrato de adequação em LGPD. Então, as redes sociais hoje, elas são muito mais que sociais, são redes comerciais. E uma coisa muito importante é não ter vergonha de falar sobre o que faz. Ah, mas o que vão pensar sobre o que eu estou falando agora? Porque eu sempre fui da área X e agora estou falando sobre LGPD. Vão pensar que você está trabalhando agora com LGPD. Eu passei 14 anos da minha vida sendo advogada do meio corporativo, advogada interna da área de call center. Quando eu virei a chave e eu falei, não, vou me dedicar para LGPD, teve sim esse questionamento? Teve, mas tranquilamente eu respondi, não, que agora eu estou me dedicando a essa área. Atuei um tempo em paralelo, até que eu me dediquei depois, passei a me dedicar exclusivamente. E a gente tem os anúncios nas redes sociais. Então, eu sempre paro para trazer essa reflexão. Quanto que custa um milheiro de cartões de visita aí na sua localidade? 130, 140 reais? Quanto que custa para anunciar numa rede social? As redes sociais, em geral, elas cobram $1 por dia. É o mínimo que você tem que gastar, $1 por dia. Vamos arredondar aí para R$ 6. 6 vezes 30 daria R$ 180 para você fazer ali um anúncio por um mês. Sendo que a diferença é que os cartões de visita ficariam tal como ficam na recepção aqui do prédio, à espera de alguém olhar, se interessar e pegar. A diferença é que aqui você direciona para o público que você quer que chegue aquele anúncio. Ele pode ignorar? Pode, mas a tendência é que chegue para mais pessoas com quem você quer conversar. Então, uma reflexão para fazer essa equivalência. Será que, de fato, vale a pena insistir nas metodologias de prospecção antigas? Será que não vale a pena eu investir agora numa que me traga um retorno mais efetivo? Se eu agora subnichei minha área de LGPD e quero trabalhar com a área de saúde, eu quero conversar com as clínicas, eu quero conversar com hospitais, então você vai direcionar a sua atuação para estas pessoas. Agora, é muito importante que, de fato, você tenha uma vitrine. Estar no digital hoje não é mais uma opção, é uma forma de que as pessoas te conheçam e te indiquem. Então, isso é extremamente importante. Você quer falar, Damião? Sim, doutora, fazer um advogado do diabo aqui, porque assim como você está trazendo essa questão de rede social, né, das mídias sociais em si, né, nós passamos 2 anos aí, um momento pandêmico em que todo mundo estava recluso, né, não saía de casa, então você atingir esse público aí nas redes sociais era muito mais fácil. Eu tenho observado, e até um consenso com outros profissionais, que a questão pessoal ficou muito para trás durante esse período, é óbvio, né? E a tendência é que, num determinado momento, a gente passe a utilizar não só eventos presenciais, como visitas comerciais presenciais, né? No olho, fazendo essa ressalva que é realmente um sentimento que eu tenho tido nos últimos 3 meses, por exemplo, tá? Não, e de fato é muito pertinente ter o apontamento, até quando a gente for falar da jornada do cliente, daqui um pouquinho para frente, eu vou falar da questão de estar, por exemplo, em palestras, estar em eventos, estar presente nos locais onde você pode se conectar com pessoas que talvez não sejam seus clientes, mas que podem se conectar com os seus clientes. Mas é só parar para pensar que, de fato, a gente não precisa abandonar toda a forma antiga, né? Mas pensar um pouco também em trazer para o seu negócio essas formas que hoje a gente tem à nossa disposição. Mas sim, estar presente nos locais é algo que as pessoas têm sentido, né? A gente vê que nos eventos presenciais agora, especialmente agora em 2022, as pessoas estavam realmente carentes de ver pessoas, de encontrar e tal. Então, elas estão fazendo questão de estar presentes. Então, veja de que forma que você pode trazer
essa mescla, né, do antigamente com o atualmente, mas eu acho que vale a pena só trazer um pouquinho para o seu portfólio também, para o seu dia a dia, o que a gente tem hoje de oportunidades que as redes nos oferecem, mas sem naturalmente afastar o presencial. Agora, do antigo para o novo, é fato que tem uma coisa que não mudou, e é isso que eu vejo que muitas pessoas acabam não tendo como foco, a pirâmide de consciência do cliente. Isso é extremamente importante, porque na hora que você começa a entender que o seu cliente ele tem estágios de consciência, e a depender do estágio dele, não faz sentido você querer avançar, por exemplo, para o envio de uma proposta, porque ele não tem realmente interesse, não vai ter interesse, e vai te gerar uma frustração, é muito importante ter isso como uma ferramenta mesmo. Então, assim, essa pirâmide nos traz a consciência do cliente em relação ao que você tem para oferecer para ele, seja como encarregado, seja como um consultor na área de projetos, seja um consultor na área de contratos. A gente tem muitos consultores, assim, estão se especializando só na análise dos contratos voltados à adequação da LGPD. Então, o que você tem para oferecer ao seu cliente? Qual é o nível de maturidade dele em relação a isso? Então, tem aquele que é completamente inconsciente. Esse a gente vai tirar do nosso foco. E caso você, por acaso, caso você se encontre com este cliente numa abordagem e você perceba que ele está neste nível, pronto, segue a conversa, dá uma amadurecida nele para tentar subir ele de nível, mas se não subir, não tem problema. Eu só não quero que crie expectativa. A gente vai criar expectativa nos que estão nos níveis superiores. Quem é aquele completamente inconsciente? É aquele que nem sabe o que é LGPD. Se ele não sabe o que é LGPD, ele não sabe o que é Lei Geral de Proteção de Dados, ele não sabe que ele tem um problema. Se ele não sabe que ele tem um problema, ele jamais vai ver o seu serviço como uma solução para ele. Ele vai ver como algo de boutique, algo que realmente não faz sentido para ele gastar. Não é investimento para ele, é gastar. Então, percebeu que o seu cliente é aquele que já não conhece a LGPD, você vai fazer um trabalho de amadurecimento dele para trazer o que é LGPD, faz aquele trabalho de conscientização, mas sem qualquer expectativa de que este cliente será aquele que vai seguir para um contrato, porque ele não vai. Ele não vê ainda você como uma solução. Aí tem o consciente do problema, é aquele que sabe o que é LGPD, mas ele acha que não é para ele. Ele sabe que aquelas empresas que precisam se ajustar têm um problema caso elas não estejam ajustadas. O consciente da solução é aquele que sabe o que é LGPD, ele sabe que é para ele e ele sabe que tem um problema. E ele sabe como é que ele resolve o problema, ele sabe qual é a solução, é fazer uma adequação e tudo mais, só ele não faz ideia de onde achar isso. Aquele que é consciente do produto é aquele que sabe o que é LGPD, ele sabe que é para ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele tem que fazer uma adequação e ele sabe que você tem o produto, você tem a solução para ele, porque ele já viu o teu Instagram, porque ele já viu o teu LinkedIn, porque ele já teve uma conversa contigo naquele evento que ele se encontrou lá numa feira, né? E você falou que você está falando sobre isso. Então, ele já te conhece, ele já sabe. Esse tem um nível de maturidade já tão pronto que realmente vai seguir para uma prospecção voltada para apresentação de proposta e possivelmente assinatura de contrato. O mais consciente é aquele que, de tão consciente, ele até já contratou alguém na área que você trabalha, pode ser até você ou um concorrente. Então, a gente tem que pensar que o cliente que está focado ali em seguir para um contrato é tanto o que está consciente da solução, quanto aquele que está consciente do produto. Ele sabe que ele tem que se adequar, mas ele não sabe que você trabalha com isso, ou ele sabe que ele tem que se adequar e sabe que você trabalha com isso. Nesses dois níveis, a gente tem aí uma grande possibilidade de êxito de avançar para o fechamento de contrato. Nesse, sim, a gente cria expectativa, a gente vê o que precisa melhorar na forma de abordagem, na condução das reuniões, na forma de apresentação do trabalho, porque esses são as chaves determinantes para você seguir com a formação da sua carteira de clientes. Isso é extremamente importante. A gente teve aqui na época agora da pandemia, como eu falei, o aumento súbito das vendas do e-commerce, né? Uma alta de mais de 30% só no primeiro mês de quarentena. Então, a gente tem essa questão da produção de dados aliada aos fechamentos de diversos negócios que aconteceram na internet, mostrando para a gente que hoje a sociedade já está muito mais acostumada com o digital. Por que eu estou falando isso? Você não precisa mais se limitar a atuar com aqueles que você tem contato presencialmente. Então, você pode ampliar a sua possibilidade de portfólio aí, pensando nas cidades vizinhas, pensando nos outros estados, pensando no Brasil como um todo, porque afinal a gente já trouxe para a nossa rotina como algo comum do nosso dia a dia, que cá estamos, nas reuniões via plataforma. Então, e pensar no ambiente em que você está, na sua localidade, hoje não faz mais sentido.
E eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes estão em localidades com poucos habitantes, poucos empresários, ou empresários que de fato estão quase todos na linha base da pirâmide, e aí você meio que se frustra, não, mas é porque LGPD aqui na minha cidade não tem como realmente não. Vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. Não, volte agora a pensar na LGPD, só que agora com um escopo maior, pensando em se posicionar no Brasil. Se você tem as suas redes muito bem estruturadas, se você já se posicionou, se você se coloca como alguém que trabalha na área de LGPD, você precisa realmente ampliar os seus horizontes e considerar trazer para a sua carteira aí clientes, inclusive, de fora da sua localidade. É o que eu falei, o cliente não é aquele que simplesmente vai te contratar uma vez e ponto final, e vida que segue. A ideia do cliente é você realmente ter uma jornada com ele, de modo que ele acabe virando seu fã, te contratando novamente e ele mesmo te dando referências, te indicando para outros. E para isso você precisa do primeiro, fazer com excelência desde a prospecção, passando com ele por toda a jornada de forma adequada, de modo que ele chegue ao final como seu promotor de vendas, digamos. Então, ele vai passar por todas essas fases, aquele total desconhecido que não sabe quem é você, com o que você trabalha. Ele passa a ser o seu visitante do seu escritório, da sua rede social. Depois, ele passa para a condição de lead, que é um termo que muito se fala na área do marketing, que é aquela pessoa que tem interesse no seu serviço, mas não necessariamente já é seu cliente. Aí sim, quando ele te contrata, ele sai de lead e vira cliente, e depois a ideia é que a gente quer que ele vire o seu promotor, o seu fã, aquele que vai te indicar e que vai te trazer os próximos contratos numa uma consciência da pirâmide já muito mais elevada, porque ele já veio com referência, ele já veio sabendo que existe uma dor e que existe uma solução e que você tem o produto. Então, a ideia é justamente seguir nessa linha aqui, nesse foco. Então, como que você vai tirar um cliente de total desconhecido para visitante, fazer com que ele venha conhecer o que você tem para oferecer? Você vai atrair, ampliar o seu nível de visibilidade, utilizar ao máximo as mídias sociais, utilizar os canais de divulgação, estar presente em eventos, estar no máximo de eventos que você puder. Na minha localidade não tem muitos eventos, Gisele. Aproveite todas as quartas técnicas aqui com o Damião, faça aí a sua apresentação, interaja no chat, fala com o que você trabalha. Gente, eu sou advogado aqui em tal lugar, eu trabalho com TI em tal lugar, estou procurando parceria para fechar um projeto de adequação. Quem estiver aí, tiver interesse, está aqui meu WhatsApp, me chama no privado. Se coloca à disposição. E fechamento de parcerias, que é uma consequência lógica. Para você atrair o seu cliente, tal como aconteceu comigo, meu primeiro cliente foi a partir do momento em que eu comecei a explorar tudo isso, e ele não veio para mim, o meu cliente não veio para mim, ele veio através de uma pessoa, meu conhecido, que sabendo o que eu estava fazendo, ele veio e trouxe esse cliente para me visitar, para conhecer as minhas redes, para ver o que eu estava falando, e com isso a gente acabou desenvolvendo um trabalho. E aí, como que ele sai de visitante para lead? Você vai converter esse possível cliente, esta pessoa, fazendo como? Mostrando que o seu serviço é um serviço de valor. A gente entra na bolha, como eu falei, e tem duas consequências. Primeiro, é numa análise rasa, achar que o mercado já está saturado. E segundo, achar que não dá para falar mais sobre isso não, porque todo mundo já está falando. Então, não vou falar o que é dado pessoal, não vou falar o que é LGPD, que todo mundo já está falando. Só que o que acontece? O seu cliente não está vendo todo mundo. Aquela frase que toda mãe fala, você não é todo mundo, cabe muito bem aqui. Se todo mundo está falando sobre isso, todo mundo está conversando com outras pessoas. As pessoas que estão visitando a sua vitrine, o seu escritório, não são as mesmas que estão lá nos outros. E talvez elas realmente não saibam que é LGPD. E esse talvez é até tímido, porque se você perguntar no elevador, na sala de espera do dentista, nos locais que você frequenta, pergunta para as pessoas à sua volta, aos empresários, você sabe o que é LGPD? A maioria não sabe o que é LGPD. Então, você na sua mídia falar o que é LGPD, não tem problema algum, você não será mais do mesmo. Faça isso trazendo valor ao seu serviço, mostrando, trazendo caráter informativo, educativo, para que você consiga, até de forma indireta, elevar o nível de consciência do seu cliente, que estava lá na base, sem completamente saber o que era LGPD, e você agora já está fazendo com que ele vá subindo os degraus e ele vá entendendo que ele precisa dos seus serviços.
a sua base de prospects é muito importante. Se você não tem hoje base para prospectar, as parcerias são fundamentais. Então, você pensar em pessoas que talvez tenham uma base, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, né? Ontem eu estava vendo um dado, a gente tem no Brasil mais de 25 mil escritórios de contabilidade com mais de 20 funcionários, foi o professor Wellington que falou até ontem. Imagine se você faz uma parceria, por exemplo, com um escritório de contabilidade para prospectar esses clientes, e naturalmente respeitando a LGPD, dando ciência a esses clientes desse compartilhamento, mas a partir daí você já tem um início para você criar a sua base de prospect. Os conteúdos, você criar a sua marca, a forma como você se comunica, é tudo em relação ao seu produto, vai ter reflexo em relação ao seu produto. Então, da forma como você se apresenta, vai ter reflexo sobre como o seu visitante vai entender que o seu produto realmente tem valor ou não. Agora, muito importante, antes de você pensar em converter este visitante em lead, é você fazer um exercício que eu falei lá no início, em relação à esteira de soluções da LGPD. Você precisa saber quais são os serviços dentro de LGPD que você quer oferecer. Porque na hora que ele visitar e ele tiver interesse em saber o que você tem na sua carteira, ele te pergunta, olha, eu estou precisando aqui de projeto de adequação, você faz? Ah, faço. E se veja encarregado? Encarregado, veja bem, como que seria? Assim, tal. E aí você querer saber do trabalho, antes ainda de saber se você já faz isso, se você vai trazer isso para o seu portfólio, vai trazer insegurança na sua fala, vai trazer dúvida para o seu cliente se de fato você é o melhor profissional a ser contratado ou não. Então, desenhe a sua esteira de serviços hoje. Claro, é uma esteira completamente flexível. Daqui 6 meses, daqui 1 mês, você pode hoje trocar um serviço, incluir um serviço, tirar um serviço que você agora não quer mais, mas é extremamente importante que você saiba quais são as soluções e como que você vai trabalhar a sua marca. Vai trabalhar com os empresários de pequeno porte, vai trabalhar com as empresas de médio, grande porte, tudo isso vai definir a sua forma de atuação. Então, se você vai trabalhar com empresas grandes, fazer uma parceria com um colega, talvez não seja a solução. Talvez seja ideal você buscar fazer uma equipe, formar ali uma estrutura mais robusta, e aí você direcionar os seus serviços para esse tipo de público. Então, tudo é questão de preparação, mas isso antes de você se colocar no mercado, para que você venha, a partir do primeiro cliente, trazendo excelência, porque o primeiro, a ideia é que ele vire seu promotor e todos os outros venham em cadeia, tá? Relacionamento, é através do relacionamento, eu vejo muitos profissionais falando sobre isso, de fato, não é algo que seja balela, não. Você precisa se relacionar. A gente gosta, quando a gente está como consumidor, a gente gosta de se sentir realmente conquistado para, então, adquirir um produto, contratar um serviço. O seu cliente também. Então, é interessante que ele saiba exatamente tudo do seu serviço, mas você também precisa saber tudo da empresa dele. Escutar vem antes de ouvir. Fale menos, ouça mais e venda mais. É efeito lógico. Quanto mais você se interessar pelo seu cliente, quanto mais você quiser saber do negócio dele, mais condições você vai ter de atender o que ele precisa, entender qual é a dor. Se a partir do momento em que você tem a primeira entrevista para apresentação, primeira reunião para apresentação do seu negócio, você já chega falando de tudo que você faz e você não procura saber o que ele precisa, pode ser que você fale de coisas que não fazem sentido para ele e a gente tende, nós como seres humanos, a gente tende a desligar na hora em que muita coisa que não faz sentido para a gente seja falada. Então, para evitar isso, procure primeiro falar com o seu cliente ouvindo, pergunte. Qual é hoje o seu tendão de Aquiles, né? O seu calcanhar de Aquiles? Qual é o seu problema hoje dentro da empresa? O que realmente hoje tem que gera maior atenção hoje? Qual é o seu maior foco? É com a área de pessoal. Departamento pessoal hoje precisa ser organizado, departamento pessoal de admissão, de seleção, o nosso arquivo. Então, a partir disso, você vai coletar informações para entender quais são as necessidades dele, e aí sim, você vai desenvolvendo a demonstração das suas soluções de forma customizada. Se ele, porventura, por exemplo, coloca como restrição, não vou fazer o projeto de adequação aqui agora, não é para mim e tal, você já sabe que ele tem uma situação no departamento pessoal. Aí você vem para ele, não, tudo bem, eu acho que se não é o seu momento, a gente pode conversar isso mais tarde, mas lembra que você me falou que você tinha a questão do departamento pessoal? E se a gente seguisse agora, neste momento, com um treinamento com o pessoal da área de pessoal?
como receber os currículos, como armazenar os documentos, como que isso se dá no dia a dia, como que é a rotina, e aí a gente já consegue identificar se de fato isso é algo que pode ser preocupante ou não, ou se é algo que a gente poderia trazer uma solução já intermediária. Ou seja, você não vai tirar toda a sua esteira de serviços, você vai trazer um serviço que neste momento ele vai ter a oportunidade de te contratar por um valor menor, e você vai ter a oportunidade de mostrar o seu serviço. Você vai ficar ali na hora que ele estiver consciente para o projeto, é você que ele vai contratar, porque você vai estar por perto. Quem é visto é lembrado. E para transformar ele de cliente para promotor, fidelizar esse cliente, aí sim, é você trazer a sua cultura. Então, quais são a sua missão, visão e valores? Falam muito isso para a empresa. E aí as pessoas falam assim, Gi, mas eu não tenho um CNPJ constituído, eu sou um profissional autônomo, estou trabalhando ainda de forma independente. Entenda que o seu trabalho é um negócio. Você pode não ter o CNPJ constituído, mas eu acho que vale muito a pena você fazer um exercício de missão, visão e valores. Qual é a sua missão do seu negócio? Qual é a missão do seu negócio? Qual é a visão que você tem hoje, de acordo com o seu negócio, com o porte que ele tem? Você tem uma visão para daqui a 3 anos ser, por exemplo, um profissional que conseguiu criar a primeira empresa e tal, XPTO. E quais são os seus valores? Dentro dos seus valores, por exemplo, tem honestidade? Seja honesto com o seu cliente, desde agora que você não tem o CNPJ. O seu cliente precisa entender que a sua forma de trabalho independe de você ter o CNPJ constituído ou não, para ele te dar referências, tá? E assim ele vai te dar justamente as indicações como promotor de vendas, que a ideia é essa, não é a simples assinatura de um contrato, é fidelizar esse cliente. Eu gosto muito dessa imagem, porque ele traz uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito impactante que eu levo para mim no meu trabalho. O Lion, do Thundercats, ele tem uma frase que em todos os episódios ele trazia. Ele pedia para a espada justiceira, dai-me visão além do alcance. É essa a ideia que eu quero hoje trazer sobre prospecção. É você olhar, você buscar realmente uma visão que te permita perceber as situações que estão além do seu alcance. Você fazer o além do que você hoje está fazendo. E uma frase que eu gosto muito, não são as suas condições que determinam os seus resultados, são as suas decisões. A partir do momento que a gente fala aqui hoje sobre prospecção, sobre a possibilidade de você mudar sua forma de prospecção, sobre você se posicionar, sobre você não ter vergonha de falar sobre o que você faz, sobre você conversar sobre isso o tempo todo, o que você vai fazer com isso é uma decisão sua. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, ou se você vai mudar o que você estava fazendo até agora, é uma decisão sua. Eu só digo uma coisa, a diferença do ordinário para o extraordinário está só no extra. É o que você faz a mais. Então, era isso que eu tinha para falar, esse era o recado. E aí eu fico aqui agora para a gente, naquela interação aqui bacana. Rapaz, eu estou aqui extasiado, o sentimento de uma aula magna aí, né, de como realmente fazer prospecção, de ter a resiliência, olha, não para, não desista, vai em frente. Caramba, muito legal, muito legal. Parabéns aí. Doutora Kátia, levantou a mão ali, vamos lá. Na verdade, eu não levantei a mão, eu só bati palminha para ela, só usei o reactions só para bater palminha, mas muito bom, Gisele, realmente. E nessa pegada, principalmente a gente que é do direito e talvez um pouco não tão novinha, né? Assim, então, essa questão das redes sociais, de como trabalhar as redes sociais, como fazer esse marketing digital também é muito novo, né, para muitos de nós, porque a gente vem da advocacia tradicional, né, aquela coisa, escritório grande, né, ser filho de alguém, ser sobrinho de alguém, né, sempre tem essa pegada, e de repente eu não sou filho de ninguém, né, e como é que eu vou achar espaço? E as redes sociais trazem isso. Então, essa pirâmide de consciência, a gente até comenta, né, Damião, às vezes, né, mas eu ligo e ninguém quer, né, o empresário não quer porque não está no momento dele. É o que o Damião fala, quantas ligações por dia, né, que a Somax faz para conseguir fechar os contratos que fecham, né? Então, faz parte dessa conscientização nossa mesmo, entender a pirâmide, não se deixar abalar com os 2 níveis mais baixos, continuar fazendo, porque o cliente que não é hoje vai ser amanhã, que é só uma questão de tempo, todos vão precisar se adequar, e a gente ter essa noção bem clara disso, né? Muito bom, gostei.
Mais alguém gostaria de compartilhar, fazer alguma colocação aí, pessoal? O momento é esse. Vamos lá. Eu gostaria. Sim. Com relação à saturação do mercado, que a Gisele muito bem colocou, né? Porque existiu aquela ilusão no começo da LGPD que o Brasil necessitaria de 50 mil profissionais da área de privacidade, não sei o quê, tá. Isso não vai acontecer, tá? Não vamos chegar a 50 mil, não. Mas o mercado também não está saturado, porque a gente está passando por algumas ondas, né, pessoal? Não sei se eu já comentei com vocês sobre essa análise de ondas desse mercado. Então, a gente está na primeira onda daquele profissional que ele caiu de cabeça, né? Caiu de paraquedas no mercado de consultoria LGPD, mas ele não se preparou devidamente. Então, do jeito que ele caiu de paraquedas, o paraquedas não abriu, o paraquedas está fechado. Do jeito que ele veio, ele foi. Tá? Então, a primeira leva já foi embora. A segunda leva, a segunda onda, é a onda da precificação, onde a doutora Gisele se capacita, o Vitor se capacita, o Damião, que investe lá seus treinamentos, e aparece o pai farofa vendendo lá a consultoria a R$ 1,99, 24 horas, né, para fazer adequação. Tá certo? A terceira onda é a onda da readequação, ou seja, a empresa confiou no pai farofa, investiu tempo, dinheiro e não conseguiu ter o resultado. Né? O que ele faz? Vai buscar a doutora Gisele e vai pagar duas vezes. Vai pagar a consultoria da doutora Gisele e depois vai dispensar aquele pai farofa. E a quarta onda é a seleção natural do mercado. E aí é bacana a gente mencionar o darwinismo, né? O que o darwinismo fala? Que não são aqueles mais fortes ou mais... Como é que é? Os mais fortes ou os mais inteligentes que sobrevivem. São aqueles que sobrevivem e se adaptam ao ambiente. Então, a seleção natural do mercado vai começar a vir daqui a pouco. Então, o mercado que ainda não tem a consciência da necessidade do produto que ele deve contratar, ele vai passar a ter consciência, porque o mercado vai começar a demonstrar isso para ele. E aí vem, né, nessa questão do darwinismo, né, se a empresa não se adequar à LGPD, ela vai sofrer a seleção natural porque não fará parcerias comerciais com quem está adequado. E o consultor que não se preparar devidamente, não se adequar dentro dessa capacitação, o próprio mercado vai começar a passar a régua. Então, sim, o mercado não está saturado. Eu concordo com a doutora Gisele que nós temos muitos anos pela frente para poder colher os frutos. Temos que ter paciência. Igual a boa maratonista que a Gisele tem, né, Gisele? Lá na maratona, no 37º quilômetro, é o pior quilômetro que tem, porque você quer morrer, mas você quer terminar. Aí vem o quê? Vem a resiliência de parar, respirar e terminar a maratona. Isso aí. Obrigado, Anderson. Valeu. Antes de passar para as pessoas que levantaram a mão, o próprio Luiz Cláudio, a Mirataia, gostaria de saudar as pessoas que estão participando pela primeira vez. Estou aqui com o meu mestre, grande amigo, o professor Salomão. Seja muito bem-vindo. Esse cara é bom, esse cara aí, vou te falar, é brabo, hein? Que a gente vai trazer algum tema seu aí em alguma quarta técnica dessa, beleza? Ana... Parabéns aí pelo evento. Beleza, professor, obrigado. Ana Cristina também, acho que é pela primeira vez. Ana? Isso, primeira vez. Prazer estar aqui participando, gostei muito. Aproveitar aqui o gancho que você me deu para falar, para agradecer a Gisele. É maravilhosa a sua explanação, Gisele, assim, disruptiva, viu? Com certeza. E é isso aí, trazendo uma realidade que muitas das vezes passa desapercebida, né? Outra coisa que acontece muito também durante a prospecção do cliente é que isso é uma coisa que demora. Você começa assim, passa 2 meses essa negociação, é um tempo de maturação, né? Porque você tem que ter a sensibilidade para perceber não só a necessidade do cliente, mas o tempo de resposta dele. E se assim, o consultor não atropelar o cliente, no final dá certo. Entendeu? Eu estou amando participar. Eu assisti as outras lives anteriores pelo YouTube e falei assim, estou perdendo aqui um conteúdo muito bom. Vou me inscrever e agora estou aqui. Muito obrigada, Damião, pela recepção, pelas boas-vindas e obrigada a todos, viu?
Gratidão, Ana, obrigado. É bem isso aí. E aí, só para lembrar para vocês, o Luiz é do meu time de LGPD e já passou também ali pela parte comercial. Gente, tem cliente nosso hoje que um ano depois voltou lá. Olha, lembra lá aquele negócio que você estava falando de LGPD? Essa pirâmide que a Gisele apresentou aqui é perfeita. Perfeita. É exatamente isso aqui. O cliente não está no momento. E aí você não investe. Aquele que já está maduro, aquele... Não, realmente. Aí sim você investe mais tempo. Falando aqui com o pessoal que levantou a mão, a Mira Thay, por favor, seja bem-vinda, bom dia. Pode falar. Bom dia, é um prazer estar aqui junto com vocês. Eu já estava curiosa, né, para participar dessa quarta-feira técnica, o pessoal explanando no grupo, no conteúdo muito riquíssimo. E como que eu tô de fora, né, Damião? Só dá para falar que o que vem, né, do pessoal da Somax, do Damião, do Daniel Carnaúba, é só coisa boa mesmo, né? É uma unanimidade, os caras são férias. Parabéns e obrigada. Gisele, gostei muito da tua apresentação. Acho que foi um feedback uníssono, né, e muito positivo aqui hoje. Embora eu tenha chego um pouquinho atrasada, eu não sei se você falou sobre objeções e mitos, né, que a gente enfrenta quando a gente vai falar sobre a LGPD. É um ponto a ser vencido. E no que tange à objeção, a gente escuta muito, né, que a lei não vai pegar e também que a LGPD engessa a empresa. Inclusive, eu estou saindo de uma reunião agora e eles falaram, não, eu quero ver resultado, eu quero saber qual que é o resultado que isso vai trazer para o meu negócio. E como a lei é multidisciplinar, eu gostaria muito de ouvir a tua visão sobre isso. E se eu perdi, né, se você puder fazer essa gentileza, só dar umas pinceladas, eu agradeço muito. Não cheguei a tocar na parte de objeções por conta da proposta e do tempo mesmo, né? Que eu fiquei com medo de acabar não trazendo toda a parte de prospecção, mas de fato a gente percebe muita objeção no sentido de, assim como a gente tem alguns que pensam que o mercado está saturado, no mesma pegada tem também aqueles que acham que essa lei ainda não vai pegar, apesar de já ter 2 anos de vigência, né? E uma estruturação toda de uma área que está mostrando que, de fato, não é uma lei isolada. A gente teve uma primeira resolução que trouxe já uma estruturação em minúcias, teve a segunda resolução da NPD. Quando a gente tem objeções no sentido de achar que essa lei não vai pegar, a primeira coisa é não seguir para a tal da multa, né? Para aquele discurso de apelação da multa. Porque você pode ser multado em 50 milhões e tal. Porque numa leitura rápida a gente percebe que esses 50 milhões é para poucas empresas, é uma multa que vai chegar para poucas empresas, porque é até 2% do faturamento, e o faturamento tem que ser bem expressivo para chegar nos 50 milhões. Mas eu acredito que, a depender da objeção, você pode afastar se você tiver ouvido o cliente antes. Entender quais são as dores dele, porque às vezes a objeção é muito mais reflexo de uma dor que ele está sentindo em outra área, porque de repente ele tem uma questão tributária que hoje é o que está trazendo dor de cabeça para ele, ou tem uma questão de folha inchada, tem outras situações que hoje estão trazendo para ele uma preocupação muito forte, e quando ele vem com a LGPD, que até o momento ele não viu nada que traga para ele a certeza, né, que ele quer uma coisa mais, uma empresa fechou por conta da LGPD, algo nesse sentido. É você trabalhar de fato que ele trouxe de argumentos para você trazer uma resposta em torno da dor dele. Agora, que a lei não vai pegar, a gente consegue afastar com tantas outras reflexos, não só da NPD, que não é só a NPD o reflexo de um descumprimento, mas tantos processos que a gente tem com a LGPD já sendo fundamentado, tantas autuações pelos PROCONs, né, que já trouxeram uma ideia de que, de fato, essa lei já pegou, independente até da parte das penalidades, porque todas as autuações do PROCON que aconteceram no ano passado foi antes da parte das penalidades entrarem em vigor. Então, mostrar através de números, eu acredito que seja muito mais convincente, especialmente se for um cliente que seja mais, a parte de, assim, mais cartesiano, que goste realmente de fatos para contrapor esses fatos que ele trouxe. Então, você ter esses números, quantos processos hoje tem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Dentro do site da NPPD, por exemplo, tem uma parte lá de violações que você pode ter a quantidade de processos administrativos e judiciais
que já estão em vigor, que já estão em trâmite, melhor dizendo, que tem alguma situação de descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o fato de não ter sido noticiada uma penalidade aplicada pela ANPD não significa que isso não tenha qualquer relação com a LGPD não pegar ou não. Então, números são muito importantes, é você estar munida dessas informações. E o site da ANPD tem boas informações lá nesse sentido. Obrigada, gostei muito aí da sacada com relação a você entender que ele deve estar tendo uma outra dor e ele linka e te culpa por isso também. Mas e a gente começa a entender isso a partir do momento que você se coloca no lugar dele. A gente, quando vai, por exemplo, uma coisa boba, né? Mas às vezes você vai numa loja, você gosta muito de uma camisa, e aí você olha, mas naquele dia você não tem como comprar aquela camisa, você tem várias contas para pagar, você não tem, você já começa a colocar defeito na camisa. Não, mas eu nem queria camisa, nem estou precisando, não, mas nem está tão frio para comprar um negócio desse frio. Você já começa a colocar defeito para justificar que você não vai comprar aquilo que você até queria, mas que por outros motivos você acaba não podendo avançar para a compra. Da mesma forma, o nosso cliente, ele tem outras situações. Então, entender a dor que ele está sentindo e, de repente, por exemplo, buscar a parceria com alguém que possa fazer essa revisão tributária, que hoje ele está com foco nisso, vai desafogar, vai tirar o foco dele dessa dor e você agora vai ter como chegar para ele e trazer os seus serviços. É entender qual é a dor dele e trazer uma solução de acordo com a dor dele, naturalmente sem ser deselegante. Na verdade, assim, são muitos outros fatores, né? Eu corroboro com tudo que a Gisele falou. Inclusive, Gisele, já te faço um pré-convite para trazer um outro tema, né, relacionado a essa prospecção. Vamos debater sobre objeções, e aí você prepara o material só para objeção, e a gente vai trabalhar em cima de objeção para ajudar esse povo. Seguindo aqui... Já aceitei. Beleza. Assim que o material estiver disponível, você já fala comigo e a gente já agenda aí uma nova quarta técnica. Seguindo aqui, Luiz, 2 minutos. Bom dia novamente a todos, né? Foi muito bacana, né, ver essa releitura aí sobre o olhar, né, atencioso da Gisele, classificando, né, níveis de consciência, porque eu sempre faço, né, fazia as apresentações comerciais pela Somax, eventualmente ainda realizo, mas eu busco trazer isso para a questão do significado, né? A gente só consegue dar valor àquilo que a gente compreende, né? Então, assim, se existe um problema que eu não conheço, o que a Gisele mostrou, que você tem que evidenciar aquele problema, né? Ou seja, a minha necessidade de adequação. Aí, quando eu enxergar aquilo, eu vou falar, agora eu sei o que você está falando. Eu não sei se alguém aqui já ouviu uma história, muito rápida, tá, Damião? Que os índios que aqui estavam, quando chegaram as primeiras caravelas, eles não enxergaram as caravelas, porque eles não compreendiam o que era aquilo. Tá? Quantos de nós já passou num lugar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, na mesma rua, e aí a gente se depara com uma loja, poxa, que bacana, entra na loja, quanto tempo você está aqui? Não, eu estou aqui há 30 anos. Fala, nossa, eu passo aqui todo dia, nunca vi vocês. Por quê? Né? Porque naquele dia você estava com a necessidade, que você percebeu a loja, e você viu ela. Então, assim, eu trago essa analogia, né, das caravelas dos índios, porque a LGPD é exatamente isso. Se a gente conseguir mostrar para o cliente ali, para o prospect, a necessidade dele, vai mudar completamente a visão. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Doutora Fabiana. Eu só vou parabenizar aqui a Gisele, porque realmente falar de prospecção não é simples, mesmo porque dá trabalho. Cliente não adianta, eles têm resposta para tudo, o não está sempre na ponta da língua, não, mas não está multando, agora não precisa, agora não tem condições, é muito dinheiro, ou então critica, para que isso, né? Por que o governo só fica inventando coisa? A gente escuta de tudo, mas eu acho que é importante a gente trabalhar isso, essa conscientização deles com relação à importância, e isso é uma das partes que esses tipos de clientes, esses tipos de visões, eles trazem para a gente e realmente ajudam, né? E eu quero só parabenizar e deixar aqui um convite para vocês, a semana que vem, a gente tem, eu e o Vitor vamos falar um pouquinho lá na NAD também,
E aí eu recebi um convite também para a semana que vem estar aqui palestrando com vocês, participando, então eu quero todo mundo aqui também, tá? Então são 2 eventos semana que vem, um na terça e um na quarta. Obrigada. Beleza, a doutora Fabiana vai estar falando sobre um nicho aí de saúde, alguns cuidados que a gente vai publicar amanhã, né? A gente vai definir um tema ali, mas é algo voltado na área de saúde, que tem muita clínica, muito médico aí que está, tá cagando para LGPD, e ela vai dizer aí. Eu estava aqui ouvindo todo mundo falando, eu estava olhando no meu e-mail, entrou uma mensagem assim: José fulano de tal, o seu carro, veículo tal, já foi transferido para o fulano de tal, do Detran. Legal. Tem, mas no meu e-mail, você vê que o Detran também está mandando coisa errada. Vamos lá. Doutora Angélica, boa tarde. Olá, Damião. Então, eu também só gostaria aqui de deixar registrado, né, os meus parabéns aí pelo teu trabalho excelente aí à frente da Quarta Técnica, que é um momento, assim, de troca riquíssima de experiências, né? É muito importante para nós aí que estamos militando aí na área da LGPD e da proteção de dados, e parabenizar também a doutora Gisele, que trouxe dicas, né, de ouro aí para todos nós, tanto quanto a prospecção de clientes e também quanto à quebra de paradigmas, né, no que se refere aí à nossa área do direito. E deixo também registrado a importância que eu achei especificamente quanto a esse ponto, né, da quebra de paradigmas para nós advogados aí, que já somos de uma geração um pouquinho, né, mais antiga, vamos dizer assim, né, acostumados aí com o direito tradicional. Não quero ofender a nenhuma das colegas aqui, não estou chamando ninguém de idoso e nem nada, estou brincando até. Mas é muito importante essa quebra de paradigmas trazido pela doutora Gisele, porque o advogado que não evoluir nessa questão e achar que apenas tem que fazer aquele direito que nós aprendemos lá na faculdade, né? Prospecção antiga, cartãozinho de visita, não utilizar as novas ferramentas aí digitais, está fadado mesmo ao fracasso, né? À estagnação. Então, realmente é importante a gente pensar sobre tudo isso que a doutora Gisele falou e mudarmos também, né, no dia a dia aí das nossas atividades. Muito obrigada. Legal, Angélica, parabéns aí pela sua colocação. Nós temos 2 pessoas que estão com a mão levantadas, o Manuel e o Rogério. Eu só vou pedir para serem breves, 1 minutinho. Logo em seguida, a gente já vai chamar a doutora Gisele para suas considerações finais, respeitando o tempo, nosso prazo, meio-dia, a gente tem que correr lá para almoçar, descansar um pouco e dar continuidade às nossas atividades. Tudo bem? Manuel. Rapidinho, 2 pontos que são importantes. A propósito, Gisele, parabéns. Eu estou aqui em Feira de Santana, Bahia, pertinho, maior entroncamento norte e nordeste, né? Então, mas vamos lá. 2 pontos acerca da multa de 50 milhões. Vamos tomar muito cuidado com esse discurso, porque a NPD não vai sair por aí aplicando multa de 50 milhões nas pequenas e médias empresas. Não funciona assim, o empresário não vai acreditar nesse discurso. Qual que é a estratégia que é interessante? Convide essas empresas a verificar o que é que elas fez no declaração lá do imposto de renda, no exercício do ano passado, tudo aquilo que ela faturou no último ano, e faça o cálculo de 2% com ela. O empresário já vai tomar um susto, dizendo, meu Deus do céu, esses 2% aqui dá 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Mas é por infração. Então, se a sua empresa não se adequou à LGPD, calcule esse valor aí por 30, 40, 50, 60. Aí é que ele já vai cair da cadeira, se desesperar e entender o quanto tudo isso aqui é sério e a gente não está para brincadeira com relação à proteção e privacidade de dados das pessoas. Lembrando que essas pessoas não é só o cliente dela, é o cliente, é o funcionário, é o parceiro de negócio, porque todo mundo são pessoas. Então, que a gente saia desse discurso fantasioso e às vezes até mentiroso de 50 milhões e foque na realidade do bolso da empresa dele. Segundo ponto, LGPD é uma lei. Então, às vezes, até nós, profissionais de privacidade e proteção de dados, fica com essa
brincadeira de LGPD vai pegar, não vai pegar, pegou, não pegou. LGPD não é Covid, LGPD não é gripe, LGPD não é algo que pega ou não pega. Então, a gente tem que chegar para o empresário e perguntar: LGPD é uma lei. A pergunta é: você vai seguir a lei ou você não vai seguir a lei? A sua empresa, ela vai respeitar as leis ou ela não vai respeitar as leis? Fecha a boquinha e deixa ele nos responder. Então, assim, são só esses 2 pontos que eu acho pertinente, que dialoga muito com o objetivo da nossa reunião hoje, essa questão de prospectar cliente, tá bom? Obrigado pelo espaço. Parabéns, Gisele, parabéns, Damião, parabéns nós que estamos aqui trocando essas experiências, e é isso aí. Boa, Manuel. Rápido e objetivo. Rogério, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bom dia, pessoal. Inicialmente, agradecer a Gisele e ao Damião pelo excelente conteúdo, riquíssimo. E eu gostaria de fazer 3 pontuações, né? Sobre essa questão que o colega colocou, sobre vai pegar, eu vejo como negativa aquela posição do presidente da NPD, do Valdemar Gonçalves, sobre a questão de multa, né? Apesar de que, na minha opinião, a multa não é a pior sanção, mas isso daí, a gente sabe como é que o brasileiro funciona. Muita coisa pega mais fácil, né? Mas, reforçando aquilo que o colega colocou, o Código de Defesa do Consumidor também, quando entrou, tinha aquela desconfiança. E, no fim das contas, a gente sabe como é que isso virou, né? E uma coisa que eu acho que vai chamar muito a questão da LGPD é esse processo de adequação em cadeia, em relação ao mercado externo e segmento público, principalmente na questão de licitações, né? Do que o Anderson colocou sobre a questão de adequação e saturação, eu vejo o seguinte: muitas empresas não estão adequadas, e aquilo que foi falado ontem numa live entre o Cauã e a doutora Fabiana, que estavam participando, uma coisa interessante que colocaram: tem muitas empresas que são criadas todos os dias. Essas empresas também vão precisar de adequação. Então, o processo de adequação tem tendência a continuar de eterno, né? E sobre a questão de DPO também que foi colocado, nós temos que colocar também 2 pontos. Primeiro, existe muita mudança de emprego, quer dizer, o DPO sai de uma empresa, vai para outra, e isso gera oportunidade. E também a questão de adequação. Tem aqueles que, de repente, não estão se adequando, que foram parar lá porque o diretor escolheu que ele fizesse aquele papel, ele não está adequado realmente para o papel, e, de repente, ele vai desistir daquilo, e isso vai gerar oportunidade para as pessoas trabalharem como DPOs nas empresas, né? Então, é isso que eu queria colocar, mais uma vez agradecendo pelo excelente conteúdo que foi colocado, e vamos em frente. Beleza, Rogério. Obrigado pela participação. Pessoal, antes da gente passar para finalizar ali com a doutora Gisele, as considerações finais, eu gostaria de fazer a nossa famosa foto. Quem puder abrir a câmera, vamos abrir a câmera aí para a gente poder tirar aquela fotinha bonitinha e postar nas redes sociais, para a gente trazer mais pessoas relevantes, ajudar a evangelizar sobre o tema LGPD. Então, eu só vou pedir para não digitar ali no chat, senão vai sair ali na foto. Vamos lá, hein? Abrindo a câmera, fazendo pose, mexendo no cabelo. Opa, vamos lá, primeira página. Isso aí, peraí. Foi uma já foi. Vamos agora para a próxima página. Segunda página, ó, tem 2 páginas, gente. Vamos lá. Foi. Legal. Doutora Gisele, suas considerações finais, por gentileza. Olha, eu acho que o pessoal trouxe muitas considerações aqui muito pertinentes. Eu acredito que a gente tem agora um trabalho pela frente, que é mudar a percepção em relação a como se posicionar no mercado. Então, seja em relação à multa, seja em relação às condições do mercado, os comentários foram muito pertinentes. Eu não fiquei com o microfone aberto aqui, fiquei só balançando a cabeça e concordei com tudo que foi trazido aqui. E só quero agradecer pela oportunidade, Damião, de estar aqui nessa seleta reunião aqui de profissionais da área, e desejar sucesso a todos. Legal, Gisele. A gente que agradece muito aí. Foi realmente, ó, uma aula magna, ó. E já prospectando, né? Segue meu contato nos comentários. Legal. Pode sair, você dá aquela encaminhada para uma conexão mais a fundo aí. Eu já deixei meu link com a rede aí de várias
o link que dá acesso a todas as minhas redes. Podem ficar à vontade para me acionar e a gente precisar conversar, qualquer coisa, fico à disposição. Legal. Pessoal, muito boa tarde. Agora, boa tarde para todos vocês. Até a próxima quarta, a quarta técnica. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês.